Eu costumo me colocar desafios. Quando percebo que andar numa certa direção está ficando fácil, paro e mudo o caminho. O artista tem que ter autocrítica para evitar a tragédia de ser maneirista em relação a si próprio. Não sei bem porquê, eu queria fazer gravura em metal. Sou ao menos tão francês quanto brasileiro. Eu estou a 50%. Percebi que precisava trabalhar com uma incisão mais profunda. Então vieram os instrumentos de talhe e as chapas de cobre mais espessas. A partir daí, os trabalhos começaram a ter algo de construtivo e um maior rigor na organização do espaço. Eu sentia secretamente que os relevos iriam me revelar uma surpresa. Improvisação é uma boa palavra porque me lembra o jazz. Meu trabalho tem muito a ver com a música. A geometria do espaço digerido. A solução do espaço. Resolver o espaço na tela, bem como do interior de cada um, e estabelecendo-se o equilíbrio entre ambos, é que a obra de arte existe. Oi, boa tarde. Eu sou Marcela, produtora executiva do filme. A gente pensou nesse projeto do filme a partir de um projeto da exposição que a gente tem junto, né? Trazer a obra do Pisa para o grande público, um artista que poucos aqui do Rio de Janeiro conhecem, né, Paulo? E é um artista que a Galeria Raquel Arnaud representa. E vou passar para a Mira para falar um pouquinho. Boa tarde, obrigada a todos por assistirem o filme sobre o Arthur Luiz Pisa. O Pisa foi o primeiro artista da galeria em 1973. Então, a Galeria Raquel Arnaud, naquela época, se chamava Gabinete de Artes Gráficas. E, em 73, minha mãe, Raquel, abriu a galeria com uma exposição das gravuras do Pisa. O Pisa, como passou no filme, começou a obra dele em Paris e fez essas gravuras que ele aprendeu com Friedlander na França. Trabalhou na galeria. De 1973 a 2017, a trajetória dele foi na Galeria Raquel Arnaud. E ele mudou para Paris em 1954. E agradeço a todos novamente pela atenção e eu passo para o Paulo Sérgio. Obrigada. Eu quero agradecer à Arte Rio, à Galeria Raquel Arnaud e a produtora do vídeo, a Marcela Sá, pela essa oportunidade de estar nesse encontro aqui para falar de um grande artista do século XX. Seguramente, da segunda metade do século XX, estava considerado na Europa como um dos maiores artistas vivos. Ele nasceu em São Paulo em 1928, em janeiro de 1928, e morreu em Paris em junho de 2017. Ele tinha ido morar em Paris já em 1951, depois de participar da primeira Bienal de São Paulo, e lá viveu até sua morte. Foi casado com a vida inteira com a Célia. A Célia era uma tradutora e editora da Gallimard, uma importante editora, das mais importantes da França, e eles viveram lá
de 1951 até sua morte, em 2017, sempre vindo ao Brasil, particularmente em São Paulo, né, onde ele teve esse privilégio de ter uma galeria da estatura da Galeria Raquel Arnaud para abrigar sua obra. Ele era considerado, nos anos 50, 60, na França, um dos maiores gravadores vivos. E era realmente, estava entre a sua gravura, estava sendo, realmente, se destacava nas artes gráficas mundiais, se destacava imediatamente ao você olhar um Pisa, você estava em frente a alguma coisa que, do ponto de vista da linguagem gráfica, modificava seu olhar, né? Ou seja, eu sempre digo que hoje existe mais arte política do que variantes do vírus da pandemia. Tem arte política. Agora, existe uma coisa muito importante para a arte, que não é a arte política, é a política da arte. E a política da arte é transformar linguagens, é criar linguagens novas. Essa é a política da arte. Grandes obras de artes políticas, como A Jangada da Medusa, do Géricault, como A Liberdade Conduzindo o Povo, de Delacroix, como Guernica, de Picasso, estão na história da arte não por serem arte política, porque contribuíram para renovar a linguagem da arte do seu tempo e, ao mesmo tempo, simultaneamente, são grandes obras de arte política. Então, você vê pela primeira vez corpos de miseráveis anônimos numa jangada que sobrou de uma fragata chamada Medusa, em alto mar. Corpos anônimos, mas representados numa escala da pintura histórica que estava destinada a grandes batalhas e a coroações de reis e de imperadores, inova a linguagem da arte. Géricault na Jangada da Medusa. Delacroix, citando o próprio Géricault, colocando aqueles meninos mortos e a liberdade atravessando corpos cadáveres, renova a linguagem da arte. Guernica, conseguir fazer um sujeito que tinha o domínio da cor do Picasso, realizar uma obra monumental como aquela, em preto e branco, renova a linguagem da arte. A mãe segurando o filho que vai cair sob as bombas de Guernica. Todo mundo se lembra do motivo e da razão da pintura existir, né? O bombardeio pelos fascistas da cidade de Guernica, no norte da Espanha, durante a Guerra Civil. Pintar aquilo em preto e branco renovou a linguagem da arte. Dizem até que foi ele olhando as fotografias que a Dora Amar fazia no dia a dia que ele estava pintando, ele levou um mês pintando Guernica, Picasso, ele olhando as fotografias, a Dora Amar mostrava a evolução do trabalho em preto e branco. E ele estava fazendo colorido. A gente vê os esboços de Guernica coloridos, estão lá no Reina Sofia para a gente ver. E a decisão de pintar a violência fascista em preto e branco, em tons de cinza, renova a linguagem da arte. Então, não basta fazer arte política. É possível, é necessário renovar a política da arte. A política da arte só se renova renovando a sua própria linguagem. É essa que é a política da arte. A política da arte é a transformação da linguagem. O Pisa transformou a linguagem da arte. Foi muito importante a fala anterior aqui sobre o José Oiticica, o avô do Hélio, e sobre o Hélio Oiticica, foi muito importante, porque nós estamos ali no cerne da arte contemporânea. A obra de Hélio Oiticica é como se tivesse sido feita ontem ou anteontem. É absolutamente contemporânea. Não importa que ele tenha morrido em 1980, aos 42 anos de idade. Ela é absolutamente contemporânea.
Mas é muito importante para mim que uma das melhores teorias da arte, eu li Aristóteles, li Kant, li Adorno, mas uma das melhores teorias da arte é a própria história da arte. Ou seja, Hélio de Sica não teria chegado aos parangolés se não existisse antes toda uma história que permitiu a ele essa ruptura, essa transformação. É muito importante que também com Hélio se inaugura aquilo que mais tarde vão chamar de instalação, né? É ele que inaugura o que naquela época se chamava ambiente, né? O Tropicália era um ambiente e multissensorial, dirigido para todos os nossos sentidos, né? Eu vi o Tropicália, né, em 67, aqui no MAN, e eu tinha 21 anos de idade, né, quando eu vi esses primeiros parangolés que foram barrados no Opinião 65, foram proibidos de entrar no MAN, porque vinham junto com a bateria de negros da Escola de Samba da Mangueira vestindo os parangolés. A diretoria do Museu de Arte Moderna barrou a entrada, porque eram negros sambistas vestindo os parangolés. Então, foi barrada a entrada na abertura da Opinião 65, a entrada da bateria dos parangolés com a bateria da Escola de Samba. Eu estava lá, tinha 19 anos de idade. Eu vinha todo dia para ver o ciclo do Cinema Fantástico, pela Cinemateca, naquela época dirigida ainda pelo Zé Sanz. Então, é importante pensar que isso tem uma história. E o PISA faz parte dessa história numa renovação de uma forma interessante. Do ponto de vista da linguagem, tem até um trecho de uma fala minha curta no vídeo que eu gostaria de aprofundar. O PISA realiza, não somente na gravura, mas, sobretudo, também nos relevos, a resolução de uma equação dificílima. A arte dos anos 50, nos anos 1950, estava inteiramente bifurcada entre duas grandes correntes. Uma corrente, a corrente informalista. A gente se lembra aqui a visita do Mathieu, né, aqui no Museu de Arte Moderna, né, o Mathieu pintando a morte por antropofagia do Frei Sardinha, né, aquele painel magnífico que o mantém, e ele jogando as tintas em cima. O Mathieu era a grande vedete da arte informal na França, né, e você tinha essa corrente informalista muito forte. De outro lado, muito ofuscada pela liberdade da arte informal, porque depois da Segunda Guerra, o informalismo se apresentou como sendo a produção da liberdade na arte, ou seja, uma arte que não tem leis, não tem princípios, não é governada, mas somente pelo instinto e pelo gesto do artista no momento em que realiza a obra. A arte informal realmente dominou a cena dos anos 50, particularmente na França, mas na Alemanha com Hans Hartung, na Itália com Vedova, né? Você tinha realmente uma presença da arte informal muito forte. Em oposição a essa liberdade da arte informal, existiam as correntes construtivas, que estavam se renovando a partir de Max Bill, e que só tinha uma galeria em Paris representando essa tendência, que era a Denise René. Então, é muito importante a gente pensar o construtivismo como uma manifestação artística que tem regras, que tem leis próprias, que tem um princípio, e esse princípio é governado pela razão. É a corrente racionalista da arte, e não irracional como o informalismo. Ou seja, há uma razão construtiva que orienta e organiza a equação que vai ser formulada pelo artista. O artista pensa a obra como um arquiteto pensa um projeto. Ou seja, ele pensa a obra. Não é um Mondrian,
Bom, um Malevich na Rússia pré-revolucionária, um Mondrian e as correntes construtivas brasileiras dos anos 50 estão aí para comprovar essa arte que, muitas vezes, chamada, com certa simplicidade, certo simplismo, de abstracionismo geométrico. Há regras construtivas muito rigorosas que não são simplesmente um abstracionismo geométrico. E esses princípios são governados pela razão. Pois bem, o Pisa conseguiu, sobretudo nos relevos, mas também presente na gravura, colocar em contato e em diálogo essas correntes antípodas, o construtivismo e o informalismo. Nós vemos tanta presença do informalismo na forma aleatória com que certas figuras geométricas são lançadas nos relevos ou picotadas na gravura, certos triângulos, losangos, etc. Né? Há uma forma aleatória de lançar essas figuras e, ao mesmo, essas figuras são geométricas. Então, há uma razão construtiva dialogando com o formalismo, com o informalismo, através dessa possibilidade de encontrar uma solução inédita. Essa é a contribuição absolutamente original de Arthur Luiz Pisa para a história da arte do século XX, nos anos 50 e 60. Eu tive a ocasião, em 2002, de realizar uma exposição somente de relevos do Pisa. Na Pinacoteca do Estado de São Paulo, foi uma apresentação de 212 relevos. Ninguém falava do Pisa escultor. E os relevos do Pisa são uma contribuição original à história da escultura no Brasil, nos anos 50, 60, 70, até sua morte, né? Em 2018, aos 89 anos de idade. Né? Ele nasceu em São Paulo em 1928, foi para Paris no início dos anos 50, viveu lá até morrer em 2018 com... filmou o ateliê dele aqui, eu vi os andares lá da Rue de Seine, né? Eu adorava esse lugar. Esse lugar foi... Eu conversei muito com o Pisa, com a Clélia lá, né? A Clélia e o Pisa viviam, porque o ateliê era ao lado do apartamento deles. O ateliê está intacto, né? E tem um projeto de preservação, né? Eu acho importante essa questão de salientar essa contribuição do Pisa, porque a gente vai notar também que ele, de outro modo, diferente de Lygia Clark, diferente de Hélio de Sica, ele gostava também que o observador pudesse participar da obra e dar a configuração final à obra dele, mas de um modo inteiramente diferente, não tem nada a ver com a radicalidade de um parangolé e nada a ver com as participações do estilo final da Lygia Clark, onde a obra só vai existir através do participante. Ele fez relevos que eram... As figuras geométricas coloridas têm alfinetes, e esses alfinetes estão espetados sobre tapetes que são capacho mesmo, desses de limpar o pé. E você pode... Ele gostaria que o observador modificasse a posição desses alfinetes, dessas figuras, e desse novas configurações ao relevo. Essa é uma forma discreta de participação que, evidentemente, não tem nada a ver com a radicalidade que alcançou a participação num Hélio de Sica ou numa Lygia Clark. Mas eu quero guardar aqui na memória do Pisa como essa questão. Não existe melhor teoria da arte do que a história da arte. Não deixem de ler Aristóteles, a poética de Aristóteles. Não deixem de ler Kant, a crítica do juízo.
Não deixem de ler Adorno, a teoria estética. Não deixem de ler todos os teóricos que vocês tiverem à mão. Mas a história da arte é que vai dar o suporte, o esqueleto real das transformações de linguagem ao longo dessa trajetória que vem desde a pré-história das cavernas de Lascaux, passa por nossos povos originários aqui e chegam a Elliott Sick e Lydia Clark, passando inevitavelmente por Arthur Luiz Pisa. Gostaria muito que esse vídeo fosse adquirido ou levado para todas as instituições de arte brasileiras, particularmente museus de arte de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque ele tem uma qualidade incrível. Essa qualidade é a palavra do artista. O narrador do vídeo é o próprio artista, né? O que a Nina Luz e a Adriana fizeram foi colocar a voz do artista contando como ele faz sua obra, quais são os seus problemas, quais eram as soluções que ele encontrava. Esse vídeo é para ser visto, sobretudo, pelo público jovem, sobretudo pelo jovem artista, para entrar em contato com esse momento da história da arte no Brasil e no mundo, que foi a obra de Arthur Luiz Pisa. Era isso que eu tinha a falar para vocês, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui disposto. Obrigada, Paulo Sérgio, obrigada. O vídeo a gente vai disponibilizar, sim, para as instituições de arte do país, e uma parte dele vai ser distribuído também para as escolas públicas, né? Vamos fazer esse movimento de divulgação, sim. Tá? Obrigada.